Olá, gente. Eu tô aqui pra gravar oficialmente meu segundo vídeo nesse canal e hoje eu decidi gravar sobre dois personagens de obras totalmente distintas que não tem nada a ver com a outra praticamente, que é sobre o Kaiser, de Ordem Paranormal, e o Jax, do Incrível Circo Digital. E bom, primeiras coisas primeiro, né? Por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu sou fã de ambas as coisas, né? Tanto de Ordem quanto de O Incrível Circo Digital. E no Incrível Circo Digital, minha personagem favorita sempre foi a Gangle, né? Desde o piloto, eu gosto muito dela. Mas por algum motivo, eu também gostava muito do Jax. Então eu sempre ficava pensando, por que eu gosto tanto do Jax, sendo que minha personagem favorita é a Gangle? Porque geralmente, fãs da Gangle não gostam do Jax, e tem alguns fãs do Jax que também não gostam da Gangle. Alguns chegam até a odiar, que é meio bizarro. Pra mim, não tem cabimento um negócio desses, não. Ela não merece ser odiada. O Jax, mais ou menos. Ele merece ser um pouco odiado, sim. Então, eu faço Paranormal todo dia, né? Então eu tô sempre pensando sobre personagem de Ordem Paranormal. E o Kaiser é o primeiro sempre que eu coloco no amalgamado. E também ele é meu personagem favorito da série de RPG. Então eu gosto muito dele. E numa dessas que eu tava pensando nisso, do porquê que eu gosto tanto do Jax, eu fiz umas comparações na minha cabeça que me levaram a crer que eles dois são personagens muito parecidos. Tipo, eles dois têm muitas semelhanças. Mas assim, a maioria dessas semelhanças sendo baseadas em achismos, vozes da minha cabeça, vídeos de teoria, comentários e ter assistido várias vezes os episódios do Circo Digital. Porque a única coisa que a gente sabe da vida do Jax é que ele tem tripofobia. De resto a gente não sabe de nada. Agora o Kaiser a gente realmente sabe a vida inteira dele, né? Eu já li a página inteira dele da Wiki e os trem. Então, vamos começar com as comparações. Bom, eu quero começar falando sobre a tabela de cores, né? A escolha de cor de um personagem, pelo menos na minha opinião, a cor principal do personagem, reflete muito no que ele é, o que ele representa e esse tipo de coisa. Geralmente as cores, elas refletem muito a própria pessoa. E ambos os personagens, eles têm algo com a cor roxa, né? O Kaiser, a gente vê isso desde O Segredo na Floresta, né? Quando a cor de fundo do César era roxo. E a gente vê isso mais ainda em Desconjuração, quando ele transcende com 50% de exposição paranormal e os olhos dele ficam roxos. E roxo também é uma cor que tá no design do Jax, assim, você consegue perceber na hora o roxo. Não é uma cor discreta no design dele. É a carcaça inteira dele, que é roxa. E eu também queria dar uma ênfase na cor amarela, né? Queria dar uma ênfase na cor amarela. Por quê? Porque, indiretamente, o Kaiser tem alguma coisa com a cor amarela. Porque em algum dos episódios na Mansão Endiabrada, acho que foi na luta contra os escutados, ele usa o ritual Acácia pela primeira vez. Eu não sei qual é o nome original desse ritual, eu decorei todos os rituais do Kaiser como os nomes que ele deu. Ele descreve esse ritual com flores amarelas, até ter que mudar pro roxo, porque é amarelo e energia. Eu não sei se, sabe? E o Jax, a gente sabe que ele é o player, né, de Pop Playtime, então ele é amarelo por dentro e roxo por fora. Então eu quero elaborar um pouco sobre isso aqui. Então eu anotei o significado dessas duas cores, eu vou estar lendo e depois trazer uma mini reflexão. Ah, isso daqui é o Jazer de Enigma do Medo, no meu sketchbook, eu que pintei. Enfim, roxo simboliza espiritualidade, mistério, transformação e sabedoria, sendo frequentemente associado à realeza. Tanto que é por isso que o Kinger tem o manto dele sendo da cor roxa. Entendeu? Luxo e poder. Também é ligada à criatividade, magia e, em excesso, melancolia. Efeitos do roxo no ambiente e na psicologia. O uso excessivo pode causar sensação de tristeza, depressão ou arrogância. Isso lembra alguma coisa para vocês? Sendo também relacionado à nobreza e à transmutação de medos e inquietações.
A gente consegue relacionar tanto ao Kaiser quanto ao Jax. Os caras provavelmente estavam no auge da depressão, da crise de ansiedade. Eles estavam com um mental assim muito bom, muito bom. Eles sempre foram muito estáveis mentalmente falando. Era difícil ver eles colapsando ou algo do tipo, né? A gente nunca viu nenhum deles ter alguma crise. E eu pelo menos não lembro, né? Honrosas e subcategorias. Pois é ruim. Repassar tudo o que a gente já sabe e aí talvez a gente possa abrir uma votação. O que vocês acham? O Arthur chegou, ele viu uma cena meio caótica, assim, tem várias coisas no chão, eu derrubei as coisas que eu tava carregando, tem um pote de azeitona que eu deixei cair, que quebrou, que tá tudo no chão, tem umas fotos em cima da aguinha da azeitona, e eu tô, tipo, o Arthur chega perto e tô falando bem baixo, assim, para de olhar pra mim, para de olhar pra mim, para de olhar pra mim. Quebrou o maço, não tem mais nenhum cigarro. Que o Kaiser fica em choque olhando pro maço de cigarro vazio. Ele continua em choque. O olho dele parece que ele fica cada vez maior quando olhando o maço de cigarro vazio. Kaiser, o que aconteceu? Não tem mais, Joey. É o que acontece quando você fuma tudo. Não tem mais! Eu empurro o Joey e eu saio correndo pro corredor. Então realmente é algo que tanto no Kaiser como no Jax a gente consegue perceber bem, principalmente em relação à tristeza, depressão e principalmente no Jax, arrogância. O Kaiser ele não é tão arrogante, mas ele não deixa de ser meio arrogante, assim. Tanto que o Calango já falou sobre que o Kaiser ele já se sacrificaria meio que por egoísmo, né? Mas eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente, né? E o Jax, ele é bem arrogante algumas vezes, então isso tá muito ligado com o design dos personagens, né? Inclusive eu queria já parabenizar muito tanto a Buzzworks quanto o Calango por terem criado personagens assim fenomenais em questão de tipo escolha de design mesmo. Tipo, toda vez que eu paro pra pensar nos personagens do Incrível Círculo Digital, eu acho fenomenal a escolha de tipo o que cada personagem vai ser, a tabela de cores, isso é algo muito interessante. E bom, agora vamos falar um pouquinho sobre amarelo, né? Amarelo simboliza luz, calor, otimismo, alegria e prosperidade, sendo frequentemente associada ao sol e ao verão. Também é utilizada para atrair atenção e indicar alerta ou perigo. Na psicologia, em excesso pode causar ansiedade, irritabilidade e simbolizar sentimentos negativos como inveja ou traição. Bom, a cor amarela eu consigo relacionar muito mais ao Jax do que ao Kaiser, porque a gente percebe que o Jax ele tem uma carcaça que é roxa e por dentro ele é amarelo. Então ele de fato é amarelo. Lembra quando ele fala pra Pomni que ele é o engraçado? Isso é o que ele tá tentando ser, colocando uma máscara, entendeu? Por dentro ele pode até alguma hora ser alegre, mas ele não tava planejando ser alegre, entendeu? Tanto que ela fala que ele não é o engraçado, né? Porque ele usa mais... Eu sinto que o fato dele ter uma carcaça que é roxa e por dentro ele ser amarelo é quase como se fosse um mecanismo de defesa, a carcaça roxa. Então, né?
por dentro a gente já consegue perceber isso daqui. Pode causar ansiedade, irritabilidade, geralmente indica alerta ou perigo. É o que estava acontecendo lá no final do episódio 8. Quem não assistiu, assista. É complicado. Mas isso também a gente pode relacionar um pouco com o Kaiser, porque alegria é algo que ele não tem. Alegria é algo que ele teve pouco na vida dele e, ele poderia ter tido uma vida muito mais feliz, mas ele foi pro caminho mais difícil, né? E perigo, alerta ou perigo, pra aquele ritual eu acho que era maravilhoso. Pena que era um ritual de energia, não dá pra usar amarelo. Segunda coisa que eu quero falar agora sobre os personagens é focar realmente agora de fato no backstory. Que a partir de agora realmente as coisas vão ser baseadas em vozes da minha cabeça, frutos da minha imaginação, ter lido muito comentário em episódios do Circo Digital, porque a gente não tem nada da história do Jax. Eu tô gravando isso daqui quase um mês antes, menos de um mês antes da estreia no cinema do episódio 9 do Circo Digital. Então a gente não tem nada. Estamos no escuro. A única coisa que a gente sabe que o Jax falou pra gente da vida dele é que ele tem tripofobia. Demais. O que é isso? Por que você fez isso? Pode deixar isso longe de mim? Peraí, Jax, você tem medo de milho? Não. Quem é que tem medo de milho? Eu também tenho. Eu tô agoniada, inclusive, tem uma cadeira atrás de mim que ela é cheia de bolinha. Alguma hora eu infarto. Então é meio difícil afirmar com certeza qualquer coisa sobre a história de vida do Jax. Vai ser tudo literalmente com base em achismo. E depois, quando sair o episódio 9, a gente vê se eu tava certo ou não. Então por isso eu vou começar com o nosso menino César, né? Coisas que eu quero falar sobre o backstory dele, que eu acho que vão encaixar bastante com o Jax, é principalmente eu vou voltar bastante, na verdade, na vida dele, que a gente sabe que o César, ele foi uma criança que sofreu bullying, né? Ele nunca foi uma criança normal, né? Dá pra perceber isso, principalmente em O Segredo Não Aparece, né? E pessoas que jogam LOL geralmente não são totalmente normais. Eu também jogo, eu sei como é que funciona. Então, ele já sofreu bullying. Ele também tem o fato de que a mãe dele morreu e ele praticamente não tinha pai, né? Tanto que esse foi um dos motivos dele ter ficado amigo do Bruno, né? Que foi o único amigo que ele teve durante a infância / adolescência dele. Que, no caso, o Bruno também, né, era órfão. E nisso que, sei lá, a gente tem que fazer uma atividade de Dia dos Pais na escola, que era pra fazer, no caso do César, ele tinha que fazer um desenho, né, pra entregar pro pai. E o César, ele não tem pai. Então, acho que foi nesse dia aí que ele teve a primeira crise de pânico dele, se eu não me engano, né? Que ele saiu correndo. Nossa, ele ficou muito mal, de acordo com as descrições, né, que tem disso, porque a gente não viu isso. Mas ele com certeza deve ter ficado muito mal, porque ele não tem pai, porque queria fazer um negócio assim pro pai dele, que abandonou ele e a mãe, né? E o Bruno foi atrás dele, conversou com ele foi consolar ele. Daí começou a amizade deles dois. E mais pra frente, eles vão acabar se desentendendo, né? O Bruno, ele foi por umas ideias mais clean, ou seja, não eram umas ideias muito legais, né? E o César, ele não tava afim de ver isso aí, não. Então, a gente fica com esse negócio do bullying na mente, né? E agora, a gente vai fazer um salto para eu explicar um pouco sobre alguns acontecimentos de O Segredo Não Aparece e Desconjuração. Eu só vou falar coisas relevantes, né? Porque se eu for resumir a história inteira do Kaiser, errou. E se eu for dar um resumo de O Segredo Não Aparece e Desconjuração, gente, não tem como. Então, se você quiser saber mais sobre O Segredo Não Aparece e Desconjuração, que são as temporadas que o Kaiser aparece, eu recomendo você ir assistir o RPG. Eu vou falar bem por cima, só da vida do Kaiser. Bom, principalmente em Desconjuração, a gente percebe que o Kaiser, ele não tem uma facilidade tão grande
de socializar, né? Ele mal olha nos olhos das pessoas, ele tá sempre na dele. Geralmente ele tá perto de pessoas que ele já conhece, de pessoas que ele confia. De resto, ele não mal fala com ninguém e ele não se aproxima de ninguém. E a gente já sabe que ele tem crise de ansiedade, ele tem ataque de pânico. Ele, não sei se ele tem depressão, não tenho certeza, eu não lembro. E ele começou a fumar também, então meio complicado. Ele sempre teve essa dificuldade de socializar, principalmente pelo bullying, né? Porque isso acaba fazendo as pessoas terem medo de ter relações com as pessoas, né? E um negócio que eu queria falar é explicar o porquê que ele não tava querendo fazer mais conexões, né? Porque ele não era tão fechado assim, né? Ele não evitava gente em O Segredo da Floresta. Mas em Desconjuração, ele tava praticamente evitando as pessoas. Quando a Eren vai pedir o número dele, se eu não me engano, ele não dá o número dele. Porque ele tava evitando criar alguma conexão. Ele não queria mais criar conexão com as pessoas. Por quê? Ele não queria criar conexões com as pessoas por medo de perder essas pessoas. Porque, como eu já disse, né? Ele tinha perdido a mãe, né? Ele tinha ficado órfão de mãe e o pai dele não ligava pra ele. E aí depois o pai dele ainda vai morrer na frente dele. Então, pelo amor de Deus. Ele fez um amigo, que inclusive era amigo do pai dele, que ele considerava o irmão. Ele também viu morrer. Tem mais uma pessoa que ele tinha criado uma conexão muito forte, que ela era praticamente mãe de um cara que ele também considerava irmão, né? Então ela era quase uma figura materna pra ele também. Ele também viu ela morrer na frente dos olhos dele sem poder fazer nada. Então se tem algo que ele não queria... Ele também perdeu... Lembra que eu tinha falado do Bruno? Então, ele consegue conversar de novo com o Bruno, ficar amigo do Bruno de novo, né? Ele reencontra o amigo de infância dele que ele achava que ele tinha perdido. E aí ele, né? Ele até fala que ele tá muito feliz de ter o amigo dele de volta. E ele também morre. Então ele não quer mais passar por isso. Lembra que eu falei que o Kaiser ele poderia ser meio arrogante? Que ele tinha um ato egoísta em se sacrificar? Era isso que eu tava querendo falar. Ele se sacrificaria pra não passar pela perda de novo. Ele não quer sentir a perda de novo. Ele não quer perder alguém que ele se importa de novo. Então, se ele continuar criando conexões com as pessoas, ele vai ter cada vez mais gente que ele vai se importar. E ele não quer se importar com essas pessoas, porque uma hora ele vai perder essas pessoas. Não tem como. Uma hora chega pra todo mundo. Então ele não quer mais perder ninguém. Ele não quer passar pelo sentimento de perder alguém que ele se importa tanto de novo. Tanto que é por isso que, sem pensar duas vezes, o cara gritou Cinerária, entendeu? Porque ele não queria perder mais ninguém. Ele não queria. Inclusive, outra coisa também importante sobre o Kaiser, que eu não falei, é que o Kaiser, ele raramente era ele mesmo. A gente tem poucos exemplos de casos que o Kaiser ele tava sendo ele mesmo. Tanto que ele tem o hábito de tirar foto, né? Caso eu acertei, ok. Sim. Beleza. Ah, o que o Kaiser vai fazer, mano? Vou tirar outra foto. E ele escrevia algumas coisas atrás de algumas fotos. E tinha uma foto, acho que era do Luciano, do Fernando, eu não lembro, que ele elogia a camiseta de flores e fala que ele ia querer usar uma assim também. Mas ele acha que o povo ia estranhar, porque ele tá sempre de preto. E a gente percebe ele mudando a personalidade dele, que ele já mal manifestava, pra ele parecer um herói. Tanto que muitas pessoas não sabiam exatamente como de fato é o Kaiser, quem de fato é ele, né? Aí a gente tem isso, né? Que ele não se mostrava a pessoa verdadeira para as outras pessoas. Tanto que é por isso que ele tava sempre de cara fechada, ele não olhava para as pessoas, pra ninguém saber como ele é, né? E vocês devem ter percebido que quando eu tava falando do backstory do Kaiser, eu tava procurando chamar, pelo menos, né? Ele de César, e aí depois quando a gente foi falar sobre Desconjuração, eu chamei ele de Kaiser. Porque para aqueles que não sabem, Kaiser não é o nome dele, né? O nome dele é César Oliveira Cohen, e ele escolheu o nome Kaiser durante a Desconjuração, porque não foi durante... Antes de começar a Desconjuração,
foi antes de começar a desconjuração, ele tinha decidido que ele não ia ter um nome próprio. De novo, voltando naquilo que ele não queria fazer, conexões. Ele escolheu um nome que não era dele, para as pessoas chamarem ele, para não criarem afeição nenhuma a ele. Porque eles nem sabem o nome dele, como é que vão criar uma conexão com ele? Não é nem o nome de verdade dele. Vocês estão entendendo a ligação que dá para fazer com o Jax a partir disso? Porque dá a entender que o Jax, ele também não é ele mesmo. Ele já não é ele mesmo, porque primeiro, eles estão num universo digital, num plano digital, eles não estão no mundo real. Eles não usam os nomes deles. Os nomes que eles usam foram dados pra eles, escolhidos por eles. Eu não sei, a gente só sabe como o nome da Pomni foi escolhido. Peraí que eu vou beber água, hidratem-se. Então, tipo, eles já têm nomes que não são deles. Estão num plano, num universo digital que não é o nosso universo. É mais fácil ainda de você não criar conexões com as pessoas. Porque você não é você. Você pode ser o que você quiser. Você pode encontrar o seu próprio arquétipo. Escolher o seu arquétipo. Você não precisa ser você mesmo. Entendeu? Tanto que é isso que eu consigo tirar muito do pesadelo, né? Do Jax, depois que irritam bem pouquinho assim o Caim. E aí ele tortura um pouquinho mais eles, assim, com mais força agora, né? No do Jax, a gente consegue ver amigos dele, né? Pessoas que ele teve algum tipo de conexão, que a gente sabe que ele se conectou no circo, que é a Pomni, Ribbit e Kaufman, né? Esses dois a gente já tinha a confirmação que toda vez que falavam deles, o Jax tava tipo... Realizar os velórios para se lembrar daqueles que enlouqueceram. Então a gente sabe que ele se importa com eles, né? E lá, o que a gente tem? A gente tem eles literalmente arrancando a carcaça do Jax, como eu disse, e rindo dele. E o que dá pra entender? Que eles estão rindo de quem o Jax de fato é. Porque lembra que eu falei que eu acredito, né? Tudo é com base em coisas da minha cabeça. Que essa carcaça do Jax seja quase que um mecanismo de defesa. É isso, é como se ele tivesse assumido alguém que ele não é, porque o que ele é o que tá dentro dessa carcaça, e ele tem vergonha de mostrar isso para as pessoas. Ele provavelmente não quer que as pessoas saibam isso. E se elas soubessem, ele achava que ele ia sofrer bullying, algo do tipo. O que me leva a crer que ele pode ter sofrido algum tipo de bullying antes de ter entrado no circo. E pior ainda, ele deve ter sofrido bullying de gente que ele confiava, né? Tem chance dele ter sofrido bullying de gente que se dizia amigo dele e na verdade falava mal dele pelas costas, né? Então daí que vem provavelmente esse negócio dele não querer criar conexão com as pessoas. Medo, trava minhas pernas aqui. Enfim. Provavelmente medo de criar conexões com as pessoas descobrirem quem ele é e abandonarem ele. Ou medo da perda mesmo, né? Porque o Jax já perdeu todo mundo. Por acaso você tem algum amigo de verdade? Não tem mais, não. Tanto que ele fala pra... A Pomni pergunta, né? Lá no episódio 6. Cara, eu sou Funny Bunny Shipper. O episódio 6 ele é incrível e horrível pra nação Funny Bunny. É impressionante. No episódio 6, a Pomni pergunta pra ele o que ele faria se ela enlouquecesse amanhã. E ele fala que seguiria em frente. E provavelmente esqueceria dela. Mentira. É mentira. A gente sabe que é mentira. A gente sabe que é mentira. Aquilo lá no episódio 8... Como se ele tivesse esquecido de Kaufman e Ribbit, né? Como se... Nossa! Ai! Pelo amor de Deus. Então, ele tinha... E realmente, a Pomni fala que foi ele que se aproximou dela e não o contrário. Então, ele tava buscando mais alguém sim. Só que ele percebeu que ele tava ficando muito próximo dela e, né? Então pode ser que ele tenha tanto medo de perder as pessoas de novo, né? Porque ele já passou por isso 2 vezes, então ele provavelmente estava evitando criar conexões com novas pessoas, né? É interessante pensar também que talvez ele possa pensar no fato da Pomni acabar perdendo ele, porque, né, ele tá na beira da loucura. E se a Pomni começar realmente a se importar com ele,
ela vai ficar mal quando ele enlouquecer. Então dá pra pensar que é quase como se ele estivesse tendo empatia por ela, né? Mas diz ele que não se importa com as pessoas, então vai que, né? Tanto que é por isso que ele não tem uma relação boa com mais ninguém naquele circo, né? A Gangle e Zubo, pelo amor de Deus, coitadas. A Hagatha também, só Deus na causa. O Kinger é o Kinger, né? Nosso homem Kingo é o Kingo. E a Pomni era a única que não era maltratada pelo Jax. Claro que ela foi jogada pra fora de um caminhão em movimento no segundo episódio, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Ué, tá com medo do aspirador de pó? Entendeu? Mas ele se importava com ela. No 4 já dava pra ver que tinha alguma coisa. E no 5... mano, depois dele ter falado... o que ele falou? Que ele achava que uma posição de poder combinava com ela. Que ele falou pra não... Na ficha de personagem do Kinger, dá pra ver que ele fala: não envergonha a presidente. Você acha que ele se importa com... Ele se importa com ela. Ele se importa assim com ela. E ele tá morrendo de medo de perder ela. E nisso dele tá morrendo de medo de perder alguém, né? Que ele já perdeu outras 2 pessoas. Ele tava tentando afastar ela, assim como ele fez com todos os outros. Porque com todos os outros foi muito mais fácil de afastar eles. Foi só ser um baita de um babaca com eles, que eles nunca mais iam tentar se aproximar dele. Mas com a Pomni não foi... Não foi assim, não. Ele foi um arrombado com ela, né? Já dava pra perceber isso no episódio 2, como eu já mencionei. Mas ela ainda podia sentir algum tipo de humanidade nele. E no episódio 6, que, mano, eles cantam Daisy Bell juntos. Eles dão as mãos! Ai, que ódio. Eles estavam, sim, criando uma conexão. E foi aí que o Jax percebeu. Ferrou, porque ele tava criando uma conexão. Ele ia ficar mal de novo, ele ia sentir tudo que ele sentiu de novo com o Rivet Calfo. Entendeu? Então é daí que a gente consegue juntar os pontos e falar exatamente sobre a semelhança dentre esses 2 personagens, né? O Kaiser e o Jax. Provavelmente eles 2 passaram por coisas parecidas, né? Como eu mencionei. Só que eles têm mecanismos de defesa diferentes, né? O Kaiser, ele só evitava as pessoas. Ele não conversava com as pessoas. Ele não olhava nos olhos, às vezes, nem do Arthur, do Joey, da Ivete. Quem dirá do resto? Então, o Jax, ele só evitava as pessoas, né? Ele, às vezes, não conversava, desviava. E aí, depois, ele era só mal educado. Mas o Jax, não. O Jax era realmente... Ele fazia questão de ser odiado pelo povo. Entendeu? Justamente pra não criar mais uma conexão, pra não perder alguém. Então, por mais que eles 2 também não queiram criar conexões com as pessoas, provavelmente não gostem de criar conexões com as pessoas, não sabemos se é isso sobre o Jax, mas sobre o Kaiser é ter medo de perder alguém, ter medo de ser quem você é perto de outras pessoas. Isso faz eles criarem mecanismos de defesa. A diferença é que o Kaiser ele era só mal educado e o Jax era um babaca. Né? E isso fazia as pessoas não quererem ficar nem um pouquinho perto dele. Então é daí que vem o fato de eu gostar até que bastante do Jax, porque ele tá fazendo tudo isso como um mecanismo de defesa. Mas não deixa de ser ridículo, tá? Tem muitas outras formas de você afastar alguém do que você sendo, sabe? Cara, não tem condições. Então, é por isso que eu sempre senti um negócio diferente com o Jax. E depois do episódio 8, eu acho que o meu amor por ele deu uma aumentada, né? E deu pra perceber que todos os humanos de O Incrível Circo Digital são muito humanos. Apesar dos pesares, eles ainda são humanos. Né? Tanto que é bom nem falar isso pro Jax, né? Mas não que ele tivesse ouvido tanto, né? Então, eu espero que... Não que vocês comecem a gostar do Jax, nem, tipo, totalmente, a entender ele, esse tipo de coisa. Mas deem uma chance ao personagem dele, sabe? Tipo, tenta não olhar pra ele com olho de ódio. Olha pra ele com a dó,
dó. Acho que é muito isso que eu sinto. Eu também sentia muita dó do Kaiser, por exemplo, né? Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo algum dia trazer teorias sobre o Incrível Circo Digital, porque eu tenho muitas teorias sobre o episódio 9 do Circo Digital. Bom, é isso. Se vocês tiverem gostado da ideia, deixem aí nos comentários. Esse é o meu segundo vídeo, 3 pessoas vão assistir, mas eu espero que vocês tenham gostado.